Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tio Lalo. Este que faz as análises políticas e que também é cantor. Hoje temos aqui o resumão do debate político dos presidenciáveis apresentado ontem na Rede Globo. E o grande vencedor da noite, o grande destaque da noite foi Padre Kelmon. Sim, esse que eu fiz menção aqui na introdução cantando canto gregoriano aí. Bom, Padre Kelmon, por que ele foi o grande destaque e para mim o vencedor do debate? Principalmente porque ele teve muita clareza nas suas ideias, muita clareza no que ele estava defendendo, os valores da família, a defesa do cidadão, e junto com isso ele defendeu muito firmemente, sendo contra a criminalidade, sendo contra o abuso nos impostos, na tributação, e sendo favorável à diminuição do Estado. Principalmente isso, estamos juntos. Bom, diante disso, tivemos aí a participação dos outros candidatos que acabaram ficando como coadjuvantes aí nesse debate. Tivemos, por exemplo, a Soraya Tronic, que também está sendo apelidada aí nas redes sociais de Soraya Tropic, porque ela, enfim, ela se atrapalha um pouco nas falas, tem uns espasmos, assim, e tanto nas perguntas, às vezes ficava um pouco confusa, e nas respostas também, e ela inventou de despertar para o debate, provocando o Padre Kelmon, e acabou fazendo uma coisa que ficou muito feia para ela, que acabou caindo num certo preconceito religioso ali, e perguntando para o padre sobre as vítimas da pandemia, sobre os órfãos da pandemia, como se ele tivesse culpa disso, e perguntando se o padre não iria para o inferno por não sei o que, seja qual for a posição. E ficou muito ruim para ela, e ela foi atropelada pela defesa aí do Padre Kelmon, colocando aí no seu embate com a Soraya Tronic, também estou trupicando aqui no nome dela, colocando aí em dúvida a fé da Soraya por estar fazendo essa fala odiosa em relação a um sacerdote. De preferência, respeitemos as religiões. Tivemos também a participação aí da Simone Tebet, que, a meu ver, ela se coloca muito bem, assim, ela fala muito bem, mas não defende coisas que fazem muito sentido, né? Como, por exemplo, ela colocou aí tá propondo um prêmio de R$5.000 para os estudantes que conseguirem completar o ensino médio. Então é esse tipo de coisa que ela defende. Ela foi também colocada contra a parede pelo presidente Bolsonaro em determinada situação, que perguntou a ela sobre o caso Celso Daniel, que foi apontado alguns dias antes pela Mara Gabrilli, que é a vice da Simone Tebet. E isso causou um grande desconforto, ela ficou tentando fugir dessa resposta, né? Não quis apontar todo o conhecimento, toda a vivência que ela mesma tem, e também a sua vice, que sentiu na pele ali toda a chantagem feita pelo alto escalão do PT, e que a Mara Gabrilli vivenciou isso dentro de casa com o seu pai. Enfim, ela tem toda essa vivência em relação ao caso Celso Daniel. E o Padre Kelmon colocando sempre, né, em questão essa parte da Simone Tebet como defensora do feminismo, também não ter uma posição firme em relação ao aborto. Então fica aí sempre
essa questão e sempre o padre Kelmon colocando os outros em saia justa. Tivemos também participação do Ciro Gomes, que, a meu ver, ele estava um pouco mais calmo, né? Tomou o seu medicamento. Para o Ciro, que a gente conhece, que é mais combativo, né? Ele realmente optou pela estratégia de fugir de alguns embates, daquelas brigas e bate-bocas, e optou mais por apresentar suas ideias e os seus planos de governo. A meu ver, faz sentido, né? Já que ele quer colocar uma imagem de um cara um pouco mais centrado agora, não é um cara tão briguento e agressivo. Então, em relação ao povo, eu acho que faz sentido essa estratégia do Ciro Gomes. Tivemos também o Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, que conseguiu apresentar suas propostas ali, também fazer um bate-bola com todos os outros candidatos, ficou exaltando sempre ali o Romeu Zema, o governo bem-sucedido do Zema, que pegou uma tragédia causada pelo PT e transformou numa gestão que está tendo uma boa aprovação e que tem muitas chances de reeleição aí em Minas Gerais, com um governante do Novo. Mas Luiz Felipe Dávila, no seu embate mesmo com o ex-presidiário Lula, ele acabou dizendo que era um absurdo toda aquela corrupção e que o ex-presidiário teria que pedir desculpas para a nação por tudo que ele causou. Pera lá, né? Não é assim que você fala com um criminoso, né? Você está falando ali com um cara condenado em 3 instâncias, né? Uma folha corrida enorme, e você pede para ele pedir desculpas à nação. Então faltou um pouco mais de firmeza, a meu ver, do Luiz Felipe Dávila em relação ao enfrentamento, ao embate ali corpo a corpo com o ex-presidiário. Também a participação do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que também estava um pouco mais calmo no geral, apresentou as suas ideias, as conquistas do seu governo, deflação, em meio à pandemia, as superações, em meio à guerra, né? Tudo que ele fez de bom ali, na parte da estrutura, na parte da economia, e também em relação aos benefícios sociais que foram colocados em atendimento ao povo mediante ao caos causado pela pandemia do Covid. Ele realmente se exaltou e teve um grande momento ali de resposta ao ex-presidiário. Foi aquele momento em que ele chamou o ex-presidiário de traidor da pátria, de corrupto, enfim, todos aqueles casos também de corrupção e aquela folha corrida. Então o atual presidente bateu muito nisso e ficou ali aquele direito de resposta do presidente Bolsonaro e do ex-presidiário. Aí um pedia direito de resposta, isso ficou causando uma celeuma ali no debate e foi complicado para o Bonner administrar isso. Outra coisa que o Bonner teve que administrar é realmente a participação do ex-presidiário, que em um dos seus embates ali com o padre Kelmon, né, ele teve que enfrentar a posição muito firme novamente do padre Kelmon, que colocou ali em xeque e falou tudo aquilo que o povo brasileiro, pelo menos a maioria, gostaria de falar para o ex-presidiário, que ele deveria estar preso com todos os crimes que ele cometeu, com tudo, todas as agressões que ele cometeu ao erário público, né, todas as corrupções, colocou ele realmente ali como um chefe de quadrilha, que é isso que ele é. Então, o padre Kelmon conseguiu ser muito firme, conseguiu ser muito incisivo nessa sua fala. E acabou que o ex-presidiário começou a xingar o padre
começou a apelar ali, causou uma grande discussão entre os dois ali, e o William Bonner, para não deixar aparecer isso, né, não deixar aparecer essa cena lamentável do ex-presidiário xingando um padre, que seria muito ruim, a gente só ficou com o áudio de fundo dessa coisa deplorável, e o William Bonner tentando passar um pano. Não, pessoal, peraí, não façam assim. Não, que pena, desculpa a audiência. Tentando passar um pano nessa situação e não deixar transparecer que o ex-presidiário estava realmente recebendo as verdades que o padre estava falando para ele, estava apelando e xingando o padre. Então, pessoal, esse foi o resumão do debate de ontem apresentado na Rede Globo. E eu vou ficando por aqui, fazendo novamente menção ao Padre Kelmon, que realmente passou o trator geral nos candidatos, principalmente voltados à esquerda. Eu sou o Tio Lalo. Curtam, compartilhem esse vídeo. Vamos lutar por mais liberdade. Um forte abraço a todos e tchau.